Padre Duarte, diante de tantas terapias alternativas que vêm surgindo, vemos crescer a constelação familiar. É possível um católico praticar a constelação familiar? Então, lá em Portugal ainda não chegou, ou se chegou, está começando agora, e por isso ninguém fala. Eu não conhecia até há pouco tempo atrás, mas os meus amigos aqui do Brasil já começaram perguntando, há uns tempos atrás: padre, e essa história de constelação familiar? Então eu já conheci um pouquinho, e até nesses dias antes aqui do evento, do acampamento, nós tivemos um aprofundamento exorcismo e realidades ocultas, e tivemos a graça de ter um dos grandes estudiosos, dois dos grandes estudiosos sobre esses temas. Um é um professor espanhol. Se você consegue ler espanhol, eu deixo o nome dele, você pode procurar na internet. Professor Luís Santamaria, tudo junto, del Rio. Um professor espanhol, e ele consagrou sua vida a estudar o fenômeno das seitas. Então é uma grande autoridade sobre todos esses temas, tudo que tem a ver com nova era, com seitas, e também já tem um livro, se eu não me engano, também em espanhol, sobre esse tema, das constelações familiares. Tem outro especialista que é brasileiro, um padre amigo meu, padre Pedro Paulo Alexandre, exorcista da diocese de Florianópolis. Acabou de publicar um livro só sobre esse tema da constelação familiar, no fundo mostrando, é uma recolha de muitos textos importantes, que no fundo contam como surgiu e quais são as crenças dessa terapia, e explica por que é que são incompatíveis com a fé cristã, com a fé católica. Então a resposta em uma palavra é: a constelação familiar não é uma opção para um católico. Contradiz a nossa fé. Por quê, padre? Me explique. Então, o ideal é você procurar o livro do padre Pedro Paulo. Eu penso que tem na Canção Nova vendendo. Danilo, tem o livro vendendo do padre Pedro Paulo? Tinha à venda, não sei se ainda tem, mas se não, você procura na internet e encontra o livro, muito importante. Qual é o problema? São vários. Primeiro, tem vários erros, e depois, no fundo, induz a vários pecados. E, portanto, para um filho de Deus, nós não queremos nem caminhar no erro, nem pecar. Está claro? Eu diria que o erro principal acaba sendo parecido com um erro que às vezes também acontece com o tema da cura da árvore genealógica. Às vezes tem alguns exageros aí, às vezes tem alguns erros que não são consistentes com a fé católica. A ideia de fundo é que às vezes existem acontecimentos numa família, traumáticos, que de algum modo se tornam presentes nas gerações futuras. Essa é a ideia de fundo. Como se houvesse uma espécie depois de uma maldição criada por esses traumas, que se vai manifestando em várias gerações. O meu tetaravô foi adúltero e alcoólatra, e por isso eu também sou adúltero e alcoólatra. Eu não tenho culpa de ser assim. A causa desse problema está lá no meu tetaravô. Então isso é um exagero, isso é mentira. Cuidado, cuidado. Isto não implica
tem muita gente que pega aquela passagem do Antigo Testamento que Deus castiga os pecados dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas tira essa passagem do contexto e acaba abusando, digamos assim, na interpretação. O que quer a palavra de Deus dizer? Porque o contexto é que a bênção de Deus dura até a 1000ª geração. Ou seja, nessa passagem Deus quer mostrar a desproporção dos efeitos da graça na história, na sua história e na história de tanta gente, e os efeitos do pecado. Existe uma desproporção enorme. Deus abençoa até a 1000ª geração e o pecado faz sentir suas consequências até a 4ª geração. E a questão aqui não é matemática, não é que na 5ª geração já não tem problema. É essa ideia que eu dizia. O pecado também tem consequências temporais. O pecado afeta as pessoas que estão do nosso lado. Obviamente que se seu pai foi alcoólatra, foi violento, foi adulto, isso vai machucar você de um modo bem concreto, bem concreto. Uma criança que cresce nesse ambiente sofre as consequências dos pais, dos pecados dos pais. Mas, aqui vem o ponto importante, isso pode condicionar a sua liberdade, mas não determina a sua liberdade. Você continua sendo uma pessoa livre. Você pode escolher. Padre, mas aquilo que eu vivi me machucou, certo? Pode condicionar, mas condicionar é uma coisa, determinar é outra, tá certo? Então, essas terapias acabam um pouco desculpando a pessoa. Você não tem culpa nenhuma, tudo está nos traumas das gerações precedentes, né? Cuidado, cuidado. Nós somos livres, né? São Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Podemos escolher, podemos escolher. Certo que nossa liberdade é sempre uma liberdade, digamos assim, condicionada por tantos fatores, por tantos, não só a sua família, mas o país em que você vive, a cultura em que você vive, a sua saúde, tantas coisas condicionam o exercício da liberdade, mas condicionar é uma coisa, determinar é outra. O professor Luiz acabou dando alguns exemplos práticos, citando até algumas frases do fundador da constelação familiar, que foi um ex-padre alemão. E ele acabava, no fundo, legitimando, dizia que para reequilibrar essa desordem familiar, era preciso, no fundo, aceitar algumas práticas até abomináveis a Deus, como, por exemplo, o incesto ou a pedofilia. Então, claramente, como eu dizia, não são só erros, mas também promove pecados. O terapeuta está dizendo que, por exemplo, dizia a uma mãe que sabia que o marido estava abusando de sua filha pequena, ele dizia que tem que dizer à filha que ela tem que aceitar isso por amor a você, para reequilibrar essa desordem que os antepassados causaram. Você está completamente maluco. Vá de retro. Vá de retro.